Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Os Especialistas. Meu nome é Fábio Zambuja e estou aqui com mais dois especialistas que fazem parte desse nosso grande grupo que é o Vostro. E por falar em Vostro, lembrando, a Vostro Experian Group é hoje o nosso patrocinador. Exatamente. Mas nós temos mais dois futuros patrocinadores aqui. Agora ficou registrado. Eu não queria falar, eu ia depois passar a proposta. Mas eu já vou agora, de antemão, informá-los que sejam bem-vindos, patrocinadores. BDS. Pessoal da BDS Topografia. Vai aqui falar um pouquinho mais o que é esse trabalho, o que é a topografia. Por que BDS? Por que fazer esse trabalho que parece ser fácil, mas pra gente que acompanha, vê que o dia a dia deles é lutado. Não é fácil, não. Fala um pouquinho mais, Jonathan e Michael, nossos dois sócios e proprietários da BDS. Fala um pouquinho mais do que vocês falam. Quem quer falar? Quem quer falar? Fala aí. O Michael fala mais. O Michael fala mais? Fala mais? Fala mais. É? Fala aí, Michael. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer essa imensa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Que legal, cara. É algo assim surreal nesse momento da nossa atividade profissional e da nossa vida também, poder participar de um programa que nem o seu, que eu sei que de longa data aí já vem trabalhando fortemente nisso tudo, e trazer a BDS aqui para a gente explanar um pouquinho do nosso dia a dia é fantástico. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao patrocinador também pela oportunidade, né? E é isso aí. Então, como o Michael falou também, gostaria de agradecer a sua oportunidade, a gente está aqui junto com você, podendo falar um pouco da nossa empresa, com o pessoal que vai estar nos vendo aí no YouTube, nas plataformas. Então, para nós é muito importante mesmo essa porta que a gente tem aí para poder falar um pouco do que é topografia, porque às vezes as pessoas não fazem nem ideia do que é topografia, né? Então, eu vou falar, uma empresa de topografia, vou dizer que o pessoal nem sabe o que é, né? Então, é uma baita oportunidade para a gente conseguir explanar um pouquinho, pelo menos para o pessoal que for ver esse podcast, ter uma breve noção do que é o nosso trabalho, o que uma empresa de topografia faz, né? A gente pegar a pontinha do iceberg ali de topografia, regularização fundiária e fazer um apanhado geral de todas essas situações aí que nós trabalhamos no dia a dia. Muito legal. Eu estava olhando e eu sempre acompanho os materiais dos clientes. A BDS Topografia, ela está desde 2014. Começou pelos dois juntos, individualmente? Como é que funcionou essa história da BDS? Como nasceu lá atrás? Bem legal e pertinente a tua pergunta. Nós iniciamos nessa profissão. Eu era ex-jogador de voleibol, fui profissional de voleibol. Nem deu para notar, né? Pela altura, ele tá sentado em modo baixo da cadeira, mas bem baixo. Eu tô na parte mais alta. Na parte mais alta. Na verdade, eu e o Jonathan estamos com os pezinhos assim. Ele não. Tá faltando espaço embaixo. Tá faltando espaço. Pois bem, então eu não sabia nada do que era topografia, nunca pensei na minha vida. Eu olhava o pessoal trabalhando na rua com aquele maquinário, eu parava para pensar que os caras estão tirando retrato das pessoas. Na atualidade, as pessoas acham até que é a antena do Google, né? Hoje em dia, a antena do Google. Estão tirando foto. Estão tirando foto, né? Então, surge a oportunidade, né? Quando depois que eu abandonei o voleibol, fiquei um pouco sem noção, sem sentido daquilo que queria fazer na vida, e descobri a topografia como um todo. Olha que legal. E isso me completou quando eu vi o que era a topografia. Por quê? Porque desde moleque eu já gostava de estar brincando e pulando dentro da mata e se escondendo como toda criança gosta de fazer, claro, né? Com os amigos e tudo mais. Se e aí divertindo. eu vi uma oportunidade de trazer essa diversão para o meu cotidiano naturalmente todos os dias. Obviamente com muita responsabilidade, porque a gente sempre entrega, né? Responsabilidade, qualidade. Mas é uma forma da gente também ficar à vontade, fazendo o que a gente gosta. E eu Manter aquele espírito livre. Exatamente. E eu passei a amar isso. Passei a amar isso. Então, tivemos a oportunidade de uma empresa que abriu nossas portas. Né? E lá fiquei 10 anos trabalhando para essa empresa. Jonathan também, né? Bastante parece tempo. Tão jovem. 7? Não foi 7? 2013 a gente iniciou lá. E a gente saiu, pandemia, quando foi? 2020? 7 anos. 27 anos. 7 anos, tá certo. Perdão. 7 anos. E aí eu entrei primeiro com o Jonathan na empresa. Tava trabalhando lá e entrou pela porta. O Jonathan, no seu primeiro dia. No seu primeiro dia. E aí eu, naquele momento, estava em clima de chuva. Eu não estava colaborando muito. E nós tivemos que ficar no escritório. Certo. Lá. E aí chego
Esse que chega, meu colega aqui, hoje meu sócio, meu compadre, com muito orgulho. Que legal. E, assim, primeira fala dele... Eu não acredito que ele A vai falar entrega. isso. Eu não acredito que ele A vai falar. primeira fala dele ao adentrar a sala. Bah, olha o tamanho do Moreno. Olhando pra cima, no caso. Assim, né? Olhando pra cima. Assim. Entendi. E a partir daquela empatia ali, Sim. daquela espontaneidade dele, eu Claro. senti ali na pessoa dele que era um cara sensacional, formidável, e que uma parceria forte podia nascer. Legal, Nós cara. praticamente caminhamos juntos desde então. Muito legal, muito legal. Exatamente como o Michael falou, eu também vim de outra área. E em 2013, quando o Michael entrou, minha esposa também trabalhava nessa empresa. Certo. E eu não fui, eu disse, eu não vou. E aí o Michael foi uns 3 meses antes que eu, né? Sim. E aí apareceu de novo a oportunidade, quer saber, eu vou ir ver o que era. Eu nem sabia o que era também. Certo. Então eu vou lá ver o que é esse negócio, é mais um trabalho só, e Sim, vou trabalhar, sim. enfim, nem sei o que é. Uhum. E fui e acabei gostando também do negócio, e como o Michael falou, a gente se conheceu, a gente passou no outro ano, essa empresa que a gente trabalhou, a gente é muito grato, inclusive, a eles, né, que nos deram a oportunidade de estudar, nos trouxeram todo o ensinamento que a gente tem hoje aí, a grande parte, a maioria foi eles que nos concederam, de certa forma, né, e os colegas também que trabalhavam junto naquela época. E eu e o Michael começamos a estudar na mesma escola, né, fazendo topografia. E a partir dali já surgiu a ideia. Que daí também veio o Fernando, que é o S do BDS, né? Certo. Veio o Fernando lá da escola, isso 2013, 2014, né? Não, ele sabe o que tá falando, gente. Não é S de Fernando, tá? Calma, calma. É S de sobrenome, possivelmente. Exato, Não exato. é S de Fernando. Vamos falar mais pra frente. Isso. E aí ali a gente já começou a fazer a nossa capitalização de clientes, né? Certo. Captar clientes, a plantar aquela sementinha que eu sempre falo, plantar aquela semente. A gente faz bastante trabalho hoje, mas a gente não começou hoje. É uma Sim, semente que imagina. foi plantada lá 10, 11 anos, não, é 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. 10 anos atrás. Então, às vezes as pessoas veem nós trabalhando hoje, começaram ontem, então não foi, né? Claro. Foi uma semeadura. Que muitas vezes trabalhando de graça, mostrando o trabalho, aprendendo. Investiu. E o Michael, de certa forma, ele me abraçou, porque eu não tinha tanto essa estimativa de um dia lá vamos ter um escritório, vamos trabalhar, vamos ser dono. Não, eu só queria trabalhar, ganhar meu dinheiro, fazer um extra quando dava, e aí tocando, né? Tava bom. E esse negão aqui, né? Vou usar. Pode usar. Ele tá permitindo. Carinhoso, né? Ele permite. Isso. De certa forma, ele me trouxe junto, então. Vamos pensar dessa forma, né? Me trouxe junto. Legal. E aí eu comecei a ter uma nova perspectiva também sobre aquilo que a gente estava, aquilo que era uma visão mais dele do que minha. De a gente chegar onde a gente está hoje com a BDS. Certo. Né? E a partir dali, o negócio foi andando. E quando entrou a pandemia, a gente só deu mais um pontapé. Que foi abrir o nosso CNPJ, abrir o nosso escritório. E quando abrimos as portas, foi tão impressionante, né? Que quando a gente abriu as portas, assim, a gente se olhava, era toda segunda-feira. Segunda a gente chegava lá, orçamento. Toda segunda orçamento, toda segunda. Foi mais ou menos durante um ano, assim. Toda segunda-feira, sem falhar, orçamento. E a gente se pensou muito na questão de fé, né? A gente trabalhava muito nisso. Sim. A gente precisa de um serviço de tal forma. Cara, era abrir a boca e falar, as coisas aconteciam, sabe? Daqui a pouco começou o orçamento na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E assim foi, sabe? Assim foi até hoje. Então aí a gente tem se estabilizado cada vez mais, firmado nossos pezinhos, aprendendo todos os dias, porque eu sei que dentro da nossa área a gente tem muita coisa para aprender. Claro. Todos os dias é dias de aprendizado. E hoje mais um, né? A gente está aqui participando de um podcast que é novidade para nós, tá aqui participando aqui junto com vocês, podendo falar um pouco daquilo que é o nosso dia a dia, que é a nossa vivência, né? E lembrando que, pelo que eu venho acompanhando vocês nas redes, que a gente acompanha, a gente é curioso, a gente tem que estar acompanhando o que estão fazendo, né? Estão ficando cada dia mais famosos, entendeu? E aí, botando reels e videozinho. E daqui a pouco vão estar com o próprio podcast, né? Olha aí. Eu já imagino que sim. Porque eu já andei sabendo que área para estúdio eles têm. Olha aí. É só virar a chave. Mas tudo bem, não me sinto nem um pouco constrangido com isso. Não vejo como concorrência. Me explica um pouco mais. Para quem não sabe o que é topografia. Qual é a principal função hoje da topografia?
À vontade. Boa pergunta, né? Topografia. Então, de maneira simples, para quem não tem nem noção é isso aí. e vai ouvir falar de topografia. Uhum. Topografia para ser mais singular possível, é medição de áreas. Tá. Ou demonstrar de forma digital ou no papel o relevo, o tamanho de uma área, o tamanho de um terreno, a desconformidade de um terreno. Então, a topografia, ela mostra tudo isso. Certo. Poderia dar um monte de explicação técnica aqui, mas quem basicamente estiver ouvindo não vai entender. É Basicamente demonstrar, ou de forma digital, ou em papel, o que é o teu terreno, que tamanho tem teu terreno, as dimensões, as medidas. Então, a gente trabalha basicamente com os equipamentos estação total e GPS, chamado RTK, que é como se fosse, vamos pensar, às vezes o pessoal acha que é um GPS que nem a gente tem no celular. Sim. Não deixa de ser, tá? Semelhante. Mas é algo muito mais preciso, é algo que nos dá uma precisão ali, que tem certas exigências que a gente precisa cumprir. Claro. Então, com esses equipamentos, a gente consegue apurar de forma precisa aquilo que se é necessário, seja na medição de loteamentos, marcação de terreno, marcação de ruas. Se a gente vê hoje uma rua que tem uma máquina trabalhando, com certeza teve uma topografia ali medindo. Se a gente vê alguém fechando um terreno com um muro, com certeza ali teve uma topografia, alguém marcando, estaqueando aquela divisa. Certo. Você vai numa prefeitura, um registro de imóveis, você precisa de uma topografia para fazer uma planta, para fazer isso e aquilo. Então o topógrafo também, ele tem a habilidade de fazer isso. Ele vai lá fazer uma planta que o cliente precisa, fazer um documento que o cliente precisa. Mas topografia basicamente é isso, é medição. Levantamento. Levantamento de dados para que possa ser apresentado de alguma forma. Legal. Eu tenho uma área, vou usar um exemplo aqui que acho que fica mais fácil, né? A gente visualizar, né? Eu tenho uma área de 10 hectares lá vamos pegar aqui, Vila Seca, nossa região aqui, Caxias do Sul. Certo. Vila Seca, eu tenho uma área de 10 hectares que eu estou comprando lá no meu documento, aqui no meu título, na minha matrícula, que eu estou comprando, ela diz que ela tem 100 mil metros quadrados, de tanto por tanto, ao norte, sul, leste, oeste por tanto, e eu quero saber se realmente tem essa medida lá. Então eu contrato um topógrafo, os mais antigos conheciam como agrimensor. O agrimensor. Eu estava tentando buscar na minha memória de veterano velho, uma pessoa quase anciã. Da onde que... Cara, é exatamente essa palavra. É isso aí. Então muitos nem sabem ainda o que é topografia, mas se falar com os mais antigos, exatamente. Agrimensor. Eu vou chamar o agrimensor para medir a minha terra. Há 10 anos o pai já chamou o agrimensor para medir a minha terra. É isso aí, tu invadiu minha terra, tá 20 centímetros para dentro. Teu moirão curvou pro meu lado. Tava lá o piquete, caiu uma árvore, o tronco virou, o piquete pro lado. Aquela barreira é minha, não é tua. Oralito me mexeu piquete. Olha, basicamente isso. Muito basicamente bom. É isso. Então, eu tenho minha terra de 10 hectares, está lá, eu preciso saber se realmente tem, para mim não comprar gato por lebre, eu vou contratar um agrimensor ou topógrafo e ele vai lá me fazer uma conferência da minha terra. Perfeito. Aconselho aqui todos que estão nos ouvindo, seja lá corretor de imóveis, ou está comprando lá para ter lazer, ou enfim, recebeu de herança e quer vender, para você não vender nada errado, fora daquilo que está descrito no papel. Claro. E você que está comprando, chame um agrimensor, contrate lá um agrimensor da sua confiança, aconselho chamar a gente, né? De preferência os topógrafos da BNS, da BNS. Mas aconselho você sim a contratar um agrimensor para conferir se aquilo que você está comprando de fato é aquilo que está no seu documento. Porque a gente já cansou de pegar casos desse tipo, de a pessoa comprar um imóvel, ou um terreno urbano, ou uma área rural, e depois, lá, alguns anos depois, resolver medir para fazer um georreferenciamento, que a gente pode falar depois de guerra também. Chega lá, não tem o que tem no título. No título, digo, no documento, na matrícula. E aí, não tem, e aí faz o quê? Nada, tu comprou isso aí. Chora. É o que tá, só chora. É o que tá ali cercado. Então, mede antes de comprar. Claro. Porque aí tu tem a oportunidade de ainda negociar alguma coisa com o teu vendedor. Sim. Na verdade, vocês são o salvo-conduto entre alguém contratar uns jagunços e mandar matar alguém. É mais ou menos isso nas novelas. Nosso preâmbulo é esse. Mais ou menos isso. Cara, isso é muito mais do que importante, né? Porque não só... Talvez até na atual conjuntura ainda exista muitos problemas de medição. Inclusive, isso falando em títulos, isso mexe bastante em questão a valores.
Porque tem pessoas que acabam sendo enroladas nesse aspecto. Demais. Às vezes não são só metros, né? Você pensa assim, Fábio, nós tivemos há poucos dias ainda, faz um trabalho que faz 3 anos que nós estamos atuando em cima dele, em que um advogado comprou uma propriedade Certo. e nos contratou para medir. Ele já tinha feito contrato, tinha acertado tudo bem certinho. estava pagando, inclusive, algumas coisas, e deu um instalo nele, eu vou medir. Tá, nos chamou o pessoal da empresa aqui, eu que atendo ele diretamente, né? E fomos lá fazer a conferência da propriedade dele. E eis que encontramos uma divergência muito complicada. Porque uma outra pessoa, de uma área lindeira dele, fez uma retificação administrativa, que é mais um processo dentre aqueles que a gente faz dentro da empresa também, que é o ajuste dos documentos, o ajuste da matrícula com áreas e medidas. Tinha feito antes, só que para essa documentação ser aprovada no registro de imóveis, há de ser assinada por alguém, por um lindeiro, vizinho, confrontante, como queiram. E esse pessoal dessa área pegou a assinatura de um senhorzinho que só na época tinha os seus 90 e poucos anos, sem ninguém saber. Tá? Era lúcido, mas sem ninguém saber. E a propriedade não era só dele, era de outras pessoas, inclusive. E aí esse advogado, quando a gente averigou e apurou isso, apresentamos para ele, e ele disse, o que eu faço agora? Então, assim, para evitar esse tipo de dor de cabeça, e a gente está trabalhando em cima disso ainda, tá? Aí não temos uma solução efetiva para o caso, ele ajuizou aí a ação, mas para evitar esse tipo de dor de cabeça, hoje era uma área rural que não tinha nada em cima, menos mal. Certo. Mas se você coloca uma casa, imagina, 300, 400, 500, nossa, R$1 milhão uma casa. Nossa. Tem uma baita incomodação. Uma dor de cabeça desnecessária, sendo que 10% ou menos, né, Jonathan? Talvez, vamos chutar baixo aqui. 1% do problema se resolveria se ele tivesse chamado o agrimensor, tivesse apurado isso antes. Pensa bem. Vou usar um jargão que eu usei no último Reels que tu viu. Sim. Inclusive, quero agradecer o meu amigo, parceiro Josué, que ficou proporcionou. Muito bom. Aquele vídeo ficou top demais. Ficou top demais, Josué. Fica aqui publicado aqui nosso agradecimento para ti. Ficou bem legal. Que nós somos a vacina para dor de cabeça. É verdade. Vacina para dor de cabeça. É verdade. Porque se nos chamar antes, nós vamos estar vacinando contra aquela dor de cabeça, como o Mike falou agora, que pode ter no futuro. E são situações que realmente podem ser evitadas de todas as formas. Porque ele não passa só por isso, né? A gente fala muito de evitar o problema, mas ele vai muito mais que evitar um problema. Ele vai, inclusive, para as questões de valorização do próprio imóvel. Exato. É assim que funciona, né? Assim que funciona. Voltando, indo além, isso já vai um pouco além da questão só topografia, que é o que nós abrangemos. A gente trabalha com topografia, regularização do imóvel, do terreno em si, toda a parte de documentação, certo. E também a parte da edificação. Que hoje, vamos pensar que Caxias e nossa região aqui tem muita demanda nesse sentido de imóveis irregulares. E a gente pegou esse gancho aí do nosso cliente que precisava disso, não precisava só de topografia. O pessoal acabava nem sabendo o que fazer com aquele material de topografia, aquela planta, aquele documento que nós entregávamos. Certo. Então nós enxergamos essa necessidade e entramos na área da regularização fundiária, que é sim o que traz a valorização para um imóvel. Vamos pensar hoje um terreno que não tem matrícula, tu foi lá e comprou ele há 20 anos atrás no contrato. Certo. Para começar titularmente de forma legal, tu não consegue nem vender esse terreno de forma legal. Tu vai continuar vendendo ele no contrato, com um valor muito mais baixo do que o valor de mercado. Claro. Ele fica ali um ativo parado, morto, porque ele não movimenta nada, né? Ele não entra para o registro de imóveis, não entra dinheiro para a prefeitura, não entra dinheiro para nada. Então a gente entrou nisso, regulariza o terreno, nasce um título do terreno, nasce uma matrícula. Fica um imóvel regularizado, nós entramos com a regularização da edificação, a edificação é averbada nessa matrícula, ele fica um imóvel legalmente certo, para que possa ser vendido, para que possa buscar financiamento em banco, para que possa ser dividido no caso de um inventário, sem contar uma valorização de no mínimo 30% do valor do imóvel.
Vamos pensar um imóvel. 30% é ótimo. Vamos pensar um imóvel de R$1 milhão. Hoje tem um terreno, tem uma casa em cima lá, vale R$1 milhão se eu for vender no contrato. Se eu regularizar esse terreno, gastar, cara, não vai gastar 5% do valor disso, não gasta isso. Eu vendo esse imóvel por R$1.300.000. É um bom lucro por ter um imóvel regularizado, não é? Então, Excelente, tu não tem lucro disso aí, investimento nenhum. Nenhum tipo de investimento. Até porque se tu botar edificação, enfim, ou investir mais 500 mil num prédio e achar que vai agregar valor, tu pode agregar um problema ainda. Com certeza Ainda vai. mais sem ter registro. Exato. Com certeza vai. Primeiro que vai ter os embargos, né, vai ter as denúncias dos vizinhos, vai ter uma série de problemas que evitar-se-á se você trabalhar de forma regular. Muito bom, muito bom. E é uma demanda muito grande que nós temos nesse sentido aí. A nossa região tem muita área que impressiona a gente. Se a gente for andar no interior, a quantidade, a gente às vezes fica se perguntando, né, como é que eles sabem quando começa um e termina o outro, né? Aí tem lá um murinho de pedra, daqui a pouco tem uns palanques com uns pedaços de fio. Aí tem uma parreira, a minha vai até ali o limite. Cara, é impressionante. E a porcentagem, eu acredito, de ter muito que se fazer ainda durante um bom tempo de trabalho. Essa situação toda, Fábio, ela vai se perpetuar. Claro. Porque sempre vai ter gente nascendo, infelizmente vai ter gente perdendo a vida, vindo a óbito. Exato. E certas coisas precisarão ser atualizadas. E essa atualização, a BDS entra para facilitar a vida do cliente. Certo. Então sempre vai haver trabalho para esse sentido. Vamos supor aqui que o Jonathan tinha um avô dele que tinha um terreno e que uma casa velha. Existia uma casa velha. Aí resolve, eu vou arrumar esse terreno, vou comprar e vou fazer um prédio. Ó, tá bem, vou arrumar o terreno, ajustar a matrícula, vou comprar, organizar o terreno e fazer um prédio. Nesse caminhamento até a execução do prédio, vou mais além, até a venda do objeto final, que é o imóvel em condições de moradia, o processo é gigantesco, é longevo. Então tudo isso vale a pena você fazer de forma regular. E tudo isso certamente valorizará o seu imóvel lá na frente depois. Não, e a forma de ser irregular, na maioria das vezes, a gente sabe porque, além de ter familiares que trabalham com áreas rurais e não rurais, até no nível urbano, a gente sabe que pega muita gente que vem de um passado que isso não existia, que era caríssimo um agrimensor para fazer, que tinha todo um processo burocrático entre urbanização versus rural, rural versus urbanização, enfim, e não tem o conhecimento, gente. Nós temos hoje uma população de bastante idade que estão nesses meios rurais. Vocês enfrentam isso quase que sempre, né? Que não tem o conhecimento sobre legislação, sobre regras, sobre o que precisa fazer. Sobrecai a quem? A segunda geração. Morreu o nono. Tá ali os terrenos. Aí o mais esperto que já tem um terreno já qualificado, registrado, não, mas ali aquela parte eu negociei com ele e tinha 1 metro a mais. Eu, no meu ver, claro, gente, cada um sabe do seu problema. Mas 1 metro de terreno, os caras brigam por 60 centímetros. Eu já vi isso. Por menos disso. E olha, e eu não centímetros. Tá aqui, eu não sou da área. Tá aqui os profissionais. 10 centímetros. Gente, é uma coisa surreal. Surreal. E aí tu imagina se não tem esse serviço. E tu tava falando sobre equipamentos e a tecnologia atual, ela vem só melhorando e agregando cada vez mais. Melhorando cada vez mais. Qual é a porcentagem? Existe uma porcentagem de erro ou não existe? Existe. Para nós trabalharmos em nível, vamos pensar aqui, urbano, nosso equipamento ele nos dá uma precisão centimétrica. Milimétrica. Vamos pensar de milimétrica aí, na casa dos 10 milímetros, 1 centímetro. Nossa. Isso aí. Nós temos isso, tá? Agora, em área rural, tem uma limitação por norma do INCRA, enfim, de 50 centímetros. Mas isso, por via de regra, não... Certo. A gente não usa, tá? A gente procura ser cravado o negócio. Claro, tem que ser, claro. Porque existe um processo chamado de georreferenciamento, que ele tem sido muito mais atual hoje do que era antes. Tá. Que é a gente trazer para uma base virtual as medições.
que são feitas, que antigamente não acontecia. O agrimensor era lá, media os cantos lá, deu da terra, fazia uma planta, ela que no tempo era à mão ainda, o pessoal registrava e pronto. Hoje não, hoje além de mandar para registro, a gente manda para um outro órgão do INCRA, onde armazena uma base de dados com todas as coordenadas, com todo, vamos chamar que a gente chama de polígono, que é a cerca, a parte do fechamento da terra lá numa base de dados. Se qualquer outro profissional amanhã quiser acessar essa base de dados que tu cadastrou hoje, ele vai ter. E isso acontece para quê? Para acabar com aquela disputa de vizinho, ou não saber onde é que é as divisas da terra, para acabar aquele negócio de dizer assim, ó, não, minha divisa começava lá naquele pinheiro e terminava aqui no rabicho da minha parreira. Ou que antigamente... Caiu o pinheiro, não sabe onde é que tá o Não terreno. sabe. Ou que antigamente o cara plantava o marco aqui, daí vinha o vizinho com o trator, empurrava umas pedras, daqui a pouco aparecia o marco lá na outra ponta, ele via que derrubava, vai lá e erguia 5, 6 metros para frente. O georreferenciamento veio para acabar com isso. Certo. Porque qualquer profissional habilitado consegue pegar a nossa base de dados, nossos arquivos, fazer os devidos tratamentos e estabelecer o ponto de lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até que de forma regular seja solicitada a alteração desse ponto. Certo. Então, não há mais, antigamente o pessoal fala muito aqui, né, aqui em Caxias, que caminhou o marco. Isso acabou. Certo. O georreferenciamento veio para acabar com isso. Né? Essa se chama georreferenciamento certificação de área. Tá. Aqui no nosso município de Caxias do Sul, e eu acho que muito em breve, muitos outros municípios também vão acabar aderindo a essa lógica de trabalho, georreferenciamento urbano. Okay. A tolerância para o rural é uma, para o urbano está sendo padronizada a outra. Tá. Bem menor. E também vai vir para facilitar. Porque uma vez estabelecido o ponto ali, não vai mais se mexer. O cara, daqui a pouco vem um acidente, o cara bateu no muro, derrubou, ou infelizmente por tudo aquilo que nós passamos agora, né? Com as chuvas e que se perderam muitas propriedades, enfim, como que vamos reiniciar tudo isso? Aonde vai partir para definir esses terrenos? Não se tem uma base de dados. É verdade. Então, eu acredito que a ótica municipal vai se focar muito nisso, porque agora vai aparecer essa necessidade. De onde é que era minha terra antes? Hoje não se acha mais nada. Não se acha mais nada. Então, onde começar? Por onde? E hoje, trabalhando dentro dessa situação atual, né, muitas coisas mudaram. E esse trabalho agora é imprescindível, porque tem terrenos que realmente encostas, estava acompanhando a reportagem de estradas e encostas que mudaram completamente trajetos de rio e coisa assim. E aí fazem o quê? Como que fazem? Se não tiver uma base de dados, não tem como colocar no mesmo lugar. Vai ter que refazer e buscar um novo dado. Exato. Complexo, né, gente? Bem complexo. Bem complexo. Por isso que seria assim, de extrema importância que os municípios, de fato, aderissem a essa, vamos dizer assim, estrutura de georreferenciamento, essa estrutura, né, de georreferenciamento dentro dos próprios municípios. Para que o próprio município tenha uma base de dados. Claro. Né? Quanto material, talvez até mesmo dentro de prefeituras ou registros de imóveis. A gente teve o caso aqui em Caxias do cartório, que foi soterrado aqui. Quanto material não se foi perdido em papel, em documentos. Verdade. E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, é viável sim guardar em papel, em documento, mas precisa-se ter uma base de dados para armazenar esses dados aí. Porque senão se perde e não tem mais como fazer de novo. E eu acredito que essa base de dados que tu fala seja em nuvem. Em nuvem, de forma virtual, de alguma forma que tu possa acessar virtualmente essa base de dados. Talvez vocês possam me tirar dúvida de leigo, óbvio. Eu acompanhei algumas coisas da prefeitura, algumas situações da prefeitura, que eles buscaram bases de dados também via Google Maps, tá? Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Mas eles estão formalizando algumas coisas via Google Maps, via drones, para poder ver e verificar em situações de novas edificações, caso de questões de impostos. Isso de forma legal, pela lei, né? Eles não poderiam buscar vocês para poder ver o que faz e o que não faz, certo? O que está dentro da lei e o que não está? Na verdade, Caxias do Sul ela tem já uma base de dados, como tu falaste, parecida com o Google Maps. Certo. Que é um voo, vamos dizer assim, né? Que foi feito em 2018, que é o último que nós temos. Certo.
para mapear a cidade, todo o perímetro da cidade, tanto urbano quanto rural, né? Mapear esse perímetro para ter o que foi construído. Então, até 2018, né? Se tem esse dado, quando a gente entra no site ali de Geocache, a gente consegue ver essas imagens, né? A gente consegue encontrar N informações ali, que tem essa informação do dado do levantamento de 2018, levantamento aéreo de 2018, das casas que estão construídas, das casas que estão construídas em área irregular, das casas que são construídas em áreas de preservação permanente. Então, consegue ter esse dado. Claro que não é algo 100% preciso, mas se tem uma noção. Então, eles usam muito isso para comparação com os levantamentos topográficos, da topografia convencional. Eles usam isso para comparar dados. Né? Certo. Para ver se de fato o que o agrimensor lá condiz com aquilo que está na imagem. Então, o material que a gente entrega para eles, sim, é analisado dessa forma. Eles analisam se tem coerência com aquilo que foi levantado via aérea, né? Tem sim essa análise. Eles têm esse banco de dados, sim, para fazer esse tipo de análise. Só que, além disso, precisa sim o agrimensor, o topógrafo, para fazer a medição do terreno, apresentar no município, ter a aprovação do município, ter a aprovação do registro de imóveis, para poder fazer uma verbação na matrícula. Estou falando agora aqui já de retificação administrativa. Certo. Alguém veio regularizar o teu imóvel e as medidas do terreno não bate, não fecha com aquilo que está no título. Chama um agrimensor. Nós fizemos, a BDS trabalha com toda a parte técnica da retificação administrativa e a parte burocrática. Parte técnica, planta, levantamento topográfico, arquivo digital, memorial descritivo. Parte burocrática, requerimentos, reconhecimento de assinatura, busca de contato com os vizinhos, matrículas de vizinhos, toda a parte de documentação que precisa para dar encaminhamento, toda assessoria imobiliária, vamos dizer assim. A gente presta dentro da BDS topografia. Certo. Não só a parte de topografia, como também assessoria imobiliária. A gente viu essa necessidade na Cefa, porque a gente entregava um material para o cliente, e o cliente não sabia o que fazia com aquilo. Tá, a gente entregava um mapa, nossa planta, recebia o nosso valor, e aí ele ficava na nossa frente. Pensando assim, e agora? Tá, paguei, beleza. Pega esse material, bota na gaveta, meu terreno tá tudo certo? Não está. Claro. Então ele deu um passo apenas do que precisa ser a regularização. Certo. E aí a gente viu essa demanda crescer, né? E muitos materiais que a gente entregava não iam adiante, e aí nos ligavam uns dias depois, vocês fizeram a minha medição aqui, a prefeitura disse que não está certo, o registro disse que não está certo. Tá, vamos lá fazer uma busca no histórico, tá, mas o senhor levou esse registro? Poxa, eu não sabia que precisava Falta só a parte básica, tu tem que sair daqui e ir lá levar. Precisa fazer a publicização no registro de imóveis, que aí o seu imóvel está regular. E eles não levavam esse registro. Então a gente pensou uma estratégia de como combater essa informalidade, né? E resolvemos então abrir o leque para regularização também na parte burocrática. Certo. E deu super certo. Imagina. Deu super certo, porque nós trouxemos a facilidade para o cliente, temos a comodidade do cliente, não precisar fazer esse deslocamento daqui a pouco do seu trabalho, né, perder dia de trabalho para bater num vizinho, outro. Ou ter que procurar outro profissional, ou ter que contratar um advogado para fazer isso. Claro. Enfim, porque ele não vai saber o que fazer com o material. Sem dúvida. Ele sai com o nosso material de topografia, que é uma planta, um arquivo digital, um memorial descritivo, mas falta para ele o requerimento para entrar no registro de imóveis, falta daqui a pouco uma certidão do município, que ele não sabe nem onde pegar. Não tem noção. Tem N coisas que está dentro da assessoria imobiliária que nós ofertamos para o cliente, que às vezes ele não sabe, ele acha que vai estar dando dinheiro para nós de graça. Então, daí, quando vai lá no registro de imóveis e quebra a cara, é onde a gente pegou essa oportunidade. Claro. De trazer para ele a comodidade. Só não precisa se incomodar com nada. Sua matrícula vai sair pronta. Nós fizemos tudo. É uma solução completa. Completa. Vocês trabalham com serviços de retificação administrativa, desmembramento, certificações de área rural, unificação, uso capião, demarcação de loteamento, levantamento planealtimétrico. Exato. Isso, ó. Levantamento planealtimétrico, altimétrico, regularização fundiária, regularização de imóveis, georreferenciamento urbano e rural, demarcação de terreno, demarcação de obras civis, terraplanagem.
Aerofotogramétrico. Aerofotogrametria. Mas, É um termo difícil, mas muito útil. tem as pegadinhas, né? Mas eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu quero me tornar topógrafo. O que eu preciso estudar? Topografia? Pergunta idiota, resposta na hora. Na hora. Agora vou repetir de novo. Ok. Topografia. Certo. Maravilhoso. Qualquer pessoa pode procurar o curso de topografia ou ele entra numa escala na área de engenharia, arquitetura e outras tantas? Qualquer pessoa. Perfeito. Qualquer pessoa. Perfeito. Mas eu aconselho, antes de cursar topografia Uhum. ou qualquer coisa nesta área, Uhum. que vá trabalhar no meio primeiro. Eu vou chegar ali. É aí a ponta do iceberg. Porque, na verdade, se a gente conseguir, o nosso produtor vai colocar algumas imagens do pessoal trabalhando na atividade, é uma coisa que deve envolver muitas histórias, né? Porque, ao mesmo tempo que você passa por lugares maravilhosos, você deve encontrar algumas coisas estranhas também. Porque vocês estão no meio do mato. Vocês estão dentro de água, em vertentes, em beira de cascata, em lugares altos, tem que cortar árvore para passar. Gente, contem o que vocês passaram assim de mais diferente nesse serviço de vocês. Na verdade, a topografia, ela sempre proporciona para nós, assim, experiências que de fato, se a gente não trabalhasse nessa área, a gente jamais veria. Imagino. Muita coisa que a natureza nos oferece. Não vou pensar como situações ruins, mas sim situações assim que de tu vê algo que talvez nem o próprio dono das terras nunca passaram por ali. Certo. Então, como tu falaste, cachoeiras maravilhosas, rios, riachos que nunca ninguém passou, só a gente foi lá e passou, coisas, matas intocáveis, assim. Verdade. Mas teve uma situação que o Mike vai lembrar muito bem, eu sempre falo dessa Vai situação. sobrar pro Michael. Sente. Não, que é uma Senti. que a gente foi fazer uma medição de uma terra na cidade de Jaquirana. E a gente gosta dessa parte de acampar, de fazer um Claro. fogo no mato e tal. E a gente resolveu, vamos ficar, a terra muito grande. Vamos acampar lá nessa área, né? Sim. Vamos acampar nessa área pra gente fazer a medição. Vamos aproveitar a trip e vamos... Pegava nada, celular, não pegava nada. A gente foi bem equipado, montamos nossos equipamentos, tudo. Sim. Tava tudo certo, acampamento montado. Aí tava um outro colega nosso, o Stacy, que faz nossa assessoria imobiliária. Ah, um grande abraço pro Stacy. Ah, Obrigado abraço, pela Stacy. parceria de sempre, cara. Você é um cara 10 demais. Muito bom. Não vamos falar dos outros agora, deixa pra depois. Não, no final. depois. E aí, a gente ficou lá, o Stacy, a gente chegou lá no final do dia, a gente dormiu, né? No outro dia vamos sair cedo, Claro. fazer essa medição dessa área aqui, pra gente voltar de meio-dia comer alguma coisa, Claro. né? A gente pegou nem a garrafa d'água, a gente não pegou. Stacy, faz o almoço, de meio-dia a gente tá aí. Nada. Nós saímos 6 da manhã daquele dia. Tá? Nesse acampamento nós ficamos 4 dias para levantar aquela 4 propriedade. dias. 4 dias. Sério, gente? 4 dias. Era uma área muito grande, de muito relevo, um desnível assim de praticamente 180 metros vocês de voltam, desnível. as esposas de vocês aceitam essa desculpa que é trabalho? Com as roupas esfarrapadas, todo ganhado. E aceitam que é desculpa que é o trabalho. Assim, confia muito, né? Por isso que Beijo, tem amor. muitas imagens, vocês colocam muitas fotos, imagens no Instagram. Eu não estava entendendo, agora eu entendi. Mas pô, legal, eu vou trabalhar com fotografia. Nós estávamos lá. Nós estivemos lá em todos Estiveram esses lá. momentos. Por quê? Eu digo que é top porque uma que a gente gosta dessa função do mato, Se de imagina. estar lá, Tem que gostar. de acampar, enfim, então a gente gosta disso, né? A melhor parte do nosso trabalho, vamos dizer que é essa. Tem gente que não gosta, né? Claro. Mas a melhor parte do nosso trabalho é essa. E a gente saiu então às 6 horas da manhã dali de Stacy, faz um almoço aí que a gente volta no almoço e a gente tá aqui. A gente voltou pro nosso acampamento às 9 horas da noite. Que brincadeira. Se perderam? Não se perderam. A gente estava fazendo toda a volta na terra. A gente estava caminhando, procurando as divisas. E as divisas eram... Uma parte tinha cerca e todo o resto era Rio das Antas, Sanga, Peral, enfim. Então a gente foi dando toda aquela volta. Inclusive a gente tem fotos aí, um monte de fotos que a gente tem guardadas em arquivos nossos daquele dia. Só tomando só água da Sanga, né? Porque nem água nós não tínhamos levado. Nós achávamos que meio-dia nós teríamos dado a volta na terra, entende? E aí, Fábio, nós passamos por 7 ou 8 cachoeiras. Nossa. 3 delas
Ô, essa tu já emendou as histórias, essa aí foi noutra, né? Não, foi lá ainda, no Jaquirana. Nós passamos Daquelas menores lá, das da menores, Sanga, passamos, entendeu? Por 7 cachoeiras naquele caminho. E outras que nós tínhamos que dar uma volta para subir, que se perdeu um tempo. Imagina. Aí você pensa, tá, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E nosso equipamento que nós levávamos, no início, pesava 10, 12 quilos. Agora, Entendeu? Lá no final era 2 sacos de cimento que o cara tava carregando, mais o peso do corpo do cara. Né? E aí na finaleira pra mais gente... a fome, a sede. Não, isso nem se fala, né? Porque nós já tava, né, matando... Comendo grama. O que tinha pela frente. Achamos uma árvore de limão, comi limão, passei mal. Cara, foi um horror. Aí numa parte final, na etapa final, que nós íamos sair pra estrada depois de pegar o último ponto, vamos sair por aqui, tinha um cara nos acompanhando, vamos sair por aqui que é mais tranquilo. Nossa. Deparamos com um paredão, um peral, paredão. Não tinha. Pra onde sair? Se a gente volta, às 8 horas de caminhada, não. Cara, nós subimos aquilo ali de 4 pés. Nossa, velho. Equipamento atravessado por dentro da camiseta, pra blusa, mochila. Velho. Só bebendo a água da Sanga. Essa foi o trabalho mais expressivo, assim, foi mais marcante. Aventura. Foi. É top demais. E aí eu imagino assim, que vocês devem precificar depois que fizeram essa passada. Porque se precificar antes, tomaram prejuízo. Não, e o pior de tudo é que o preço é antes. Mas de qualquer forma, isso, sério, fica história, né? História, escola, tudo que a gente viu lá, eu tenho certeza que até hoje poucas pessoas passaram e viram tudo que a gente conheceu lá, tem inclusive de natureza. E Jaquirana é um lugar lindo demais. Né? Lindo demais. Nós atendemos o pessoal do Parque das Cascatas e eles têm a princesa dos Vales, que é a princesa dos Vales, enfim, não recordo agora. Mas é um lugar maravilhoso. São 8 quedas de água. É lindo demais. E de trilhas, de paredões, Jaquirana é um lugar realmente magnífico. É bem bonito naturalmente. Mas assim, vocês fazem só aqui pela região? Não, vocês fazem fora daqui também. Caxias do Sul e região. Nosso foco maior é Caxias do Sul e região. Tá? Certo. A gente abrange aqui a Serra Gaúcha aqui, né? Todo o seu entorno aí, é a nossa abrangência. Bom, só aqui já tem bastante trabalho para fazer. Exatamente. Tem muitas 9 horas de caminhada, 10, 12, 14 horas de caminhada. Tem bastante, graças a Deus. Fora de casa, muitos dias que a gente tem que se dedicar assim além do limite, né? Mas a gente para poder atender a demanda do cliente, mas a gente vai lá e finaliza. A gente, graças a Deus, a gente pode contar com uma equipe muito comprometida. Sim. E agora eu vou deixar aqui nosso agradecimento. O Fernando, que é o S aqui, Fernando. Vamos explicar a história. Vamos explicar a história, porque tu entrou de novo no S do Fernando. Vamos lá. Cara, nesse momento, se a minha filha de 6 anos estiver olhando... Mas tá errado. Ela tá errado, papai. O que o S tem a ver com o Fernando? Nada. Não, mas tem. Então, a gente não tinha nome, né? Na época lá, a gente precisava criar um nome para começar a ser divulgado esse nome, para ter esse nome, para poder as pessoas nos conhecerem por alguma forma, de alguma forma, né? Já criar esse nome da empresa, por exemplo. Claro. Então, nada mais justo que nós vamos pegar o sobrenome dos 3. Certo. Né? Então, o B é Borges, que meu sobrenome é Borges, né? Certo. Borges. Da Cruz, o Michael ali, que é o D, da Cruz. E o Fernando, que daí aqui é o Santos. E o Fernando, na época, ele entrou como nosso sócio, trabalhando junto também, se envolvendo. E depois, por um período, ele ficou afastado e a gente seguiu com o mesmo nome, tanto que hoje a empresa seguiu aí. Mas hoje o Fernando é o nosso braço direito e esquerdo dentro da empresa, também com nós. Que legal. Todos os dias, um cara assim que, vou se ligar para ele 3 horas da manhã, ele tá junto contigo. Entende? Então, mas o nosso agradecimento vai pro Christian, que tá com a gente aí fazem uns 10 meses, acho que né, isso aí. Também tem abraçado a causa junto, tem se envolvido bastante. Um cara desse, esforçado, merecedor de onde ele está chegando e galgando. A gente tem certeza que, assim como o Fernando, o Christian tem muita coisa boa ainda a trazer para a empresa. Claro. E certamente, Christian, se você está vendo isso aí, tu vai chegar lá, cara. Ó. Vai chegar lá. Aí, muito bem.
E o Paulo Ricardo, que entrou agora com a gente aí, que veio para somar também. Já tem nome de cantor, já. Nome de artista. Nome de artista. Né? Ele veio para somar também com a gente, aí tá se dedicando também no trabalho. A gente espera que venha assim, ó, se engajar com os dois braços, as duas pernas, com todo o coração junto na empresa, porque assim como a gente abraça a causa, claro. E tá também se destacando aí, nosso agradecimento para ti, todo o pessoal que nosso trabalho é muito por indicação, né? A gente inclusive tem rede social, enfim, relacionamento, tudo, mas o nosso trabalho, enfim, ele vem muito dos nossos parceiros, da nossa indicação. Então, eu quero agradecer assim de uma forma imensa todos os nossos parceiros que nós ofertamos trabalho, que eles nos ofertam trabalho, que a gente tem, graças a Deus, assim, a gente tem uma parceria muito boa com muita gente da nossa área, da parte da agrimensura, da topografia, parte da engenharia, advogados, arquitetos. Então a gente tem uma parceria muito grande com esse povo todo aí. A gente aprende muito com eles aprendem muito com a gente e a gente consegue fazer com que as coisas andem e fluam de maneira um pouco mais leve, né? Porque um compromisso que nós temos assim com o nosso cliente é a questão da entrega. A gente assim, é imprescindível a nossa entrega para o cliente. E hoje com a tecnologia que se tem, a gente tenta de uma forma mais breve possível concluir as nossas entregas, que é algo que não se tinha antigamente. Com a topografia de antigamente o pessoal não conseguia, era assim, para mandar um orçamento meses. Já eram meses. Então para medir um terreno, fazer uma medição ou algo assim, tinha que insistir, implorar para alguém fazer isso. Então hoje a gente muda essa realidade. A gente tenta trabalhar da forma mais ágil possível. Ninguém mais quer esperar. Não. Ninguém mais quer esperar. No mundo tecnológico, no mundo de inteligência artificial, vai esperar para quê? Hoje está tudo tão celery, entende? As pessoas procuram isso. E a nossa busca, tanto como profissionais, como parte de tecnologia, equipamentos, deslocamento e tudo, a gente busca tentar agregar algo para dentro da empresa para acelerar sempre os nossos processos. Sempre a gente busca isso. A gente quer que você não tenha que me cobrar para eu te entregar, mas eu te entregar antes de você me cobrar. Então, esse é o nosso foco, né? A gente tem conseguido manter isso já desde muito tempo, porque a gente veio num ritmo muito rápido, né? A gente atendia ali na época que era urbanizadora, inúmeros loteamentos, então a gente veio dessa geração, dessa pegada um pouco mais rápida nas entregas. Então, a gente procura ser sempre o mais célere possível para as entregas dos nossos trabalhos. E isso, de certa forma, tem nos feito ganhar um mercado muito grande. Por quê? De novo, ninguém mais quer esperar. Eu digo assim para vocês, ó, para quem estiver nos escutando ou nos vendo, acesse o site aí, ó, bdstopografia.com.br. Vocês vão poder saber quem eles são, quais são os serviços, as obras que eles prestam, os clientes que eles já atendem e as parcerias. E uma coisa muito legal, para informá-los, que eles já fazem parte há 1 ano do Grupo Vostro. O Grupo Vostro é também uma força-tarefa de muitos especialistas que fomentam entrega de resultados. Então, nós só buscamos o que tem de bom no mercado. E o Jonathan e o Michael são muito bons no que fazem. E com uma equipe espetacular. Profissionais de verdade, especialistas de verdade. Que botam coração, botam suor, botam lágrimas, sorriso no que tem para fazer. E eu acho que o mercado precisa de mais pessoas assim, mais profissionais dessa forma. E eu tenho certeza que vocês estão muito bem ambientados na nossa cidade, na nossa região. E sintam-se mais que abraçados a toda a equipe de vocês. Tá? E é um prazer ter vocês no Grupo Vostro e prazer imenso estar recebendo vocês aqui. Sim, está acabando, não adianta chorar, a gente recebe por hora. Aqui é difícil, o empresário depois começa a ligar, já me chamou 2 vezes, 3 no WhatsApp, o produtor já está apavorado, está suando a lágrima, escorrendo o olho. Então, paramos por aqui. Mais um encontro, mais um podcast com os especialistas, com esses 2 baita profissionais que trabalham muito mais do que simplesmente com topografia. Eles trabalham com entrega, com responsabilidade e muito mais que isso, qualidade. Gente, obrigado de verdade. A gente sabe que tem muita coisa para contar. Daí é um programa, mais 3 programas aqui. Histórias de topografia. Histórias de topografia, hein? Estamos falando assim, ó, diário da topografia. Diário da topografia. Ó, olha aí. Ó,
Entendeu? Não sei se... Não entenderam? Eu não sei nem com que câmera falo. Só vou dizer pra vocês assim, ó. Aguardem. Logo vem mais. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Encerramos por aqui os especialistas com Fábio Zambuja. Nosso muito obrigado também, Imagina. a nosso e da equipe Topografia, BDS Topografia. Eu só quero dizer para você que quando a gente dedica o nosso coração, assim como você tem dedicado para fazer esse trabalho, começando sempre certo, não tem como dar errado. É verdade. Nós levamos isso para nossa vida. Muito bem. Comece certo, não tem como dar errado. Show de bola. Então ficamos por aqui. Pessoal, aguardamos você, pois temos muita coisa ainda para contar para vocês e muitos mais profissionais e especialistas para vir aqui bater um papo comigo. Tá bom? Forte abraço. Valeu.